Pessoal, boa noite ou bom dia. Não sei que hora que vocês vão assistir a essa palestra. Ela é uma iniciativa nossa para não deixar vocês sem nada, né? Por conta aí da quarentena. A gente está com o centro fechado, né, por esses dias também. Mas para não perder, né, esse contato, para pelo menos ter alguma coisa para a gente continuar aí estudando e a nossos estudos, nossa caminhada, a gente está fazendo aqui uma gravação para disponibilizar para vocês assistirem, tá bom? Espero que vocês gostem. É a primeira vez que a gente está fazendo assim. Obviamente, quando a quarentena terminar, a gente vai voltar aos trabalhos normais, mas vamos possivelmente começar a gravar as palestras e postá-las depois nesse formato, o que vai ajudar bastante porque vocês vão poder assisti-las sempre que quiserem, e isso é muito legal, né? As palestras que a gente faz não vão mais, entre aspas, se perder. Toda vez que você quiser rever, ela vai estar lá. Então, que a gente consiga realmente, agora, daqui para frente, manter esse novo padrão que a gente está estabelecendo aqui. Bom, o que que eu queria conversar com vocês hoje, né? Primeiro vamos, né, só, né, fazer uma, não é porque é virtual que não tem, né, uma abertura, né? A abertura dos trabalhos ela é fundamental para você, para a gente sempre ter conexão, né, fortalecer a conexão com o plano maior. E é importante quando você está sozinho, estudando ou fazendo alguma coisa você também fazer essa abertura, né? Porque você fortalece, né, a sua conexão com um plano maior. Então, assim, a hora que vocês forem ver, eu peço que vocês, né, respirem, façam aquele exercício de acalmar a mente, né? Vocês se conectem aos teus guias, ao teu anjo da guarda, aos teus protetores, enfim, aos espíritos amigos que te assistem, para que você possa estar tranquilo ou tranquila e que consigam absorver, né, os conhecimentos que nós estamos buscando passar aqui para vocês, tá bom? Então, assim, vamos iniciando essa primeira palestra virtual aqui do Ultraterrena. O tema de hoje eu quero falar um pouco da nossa aura e a proteção, né, que está incluída nesse tema da aura, né? Porque a nossa aura, ela é como se fosse uma interface, né, com o mundo tanto astral quanto o mundo físico. E o quanto mais saudável ela tiver, mais saudável fica a nossa vida, melhor é a nossa prosperidade, o nosso fluxo das coisas. Então, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é a bibliografia da palestra de hoje, né? Como sempre, né? Baseado no Evangelho. Hoje tem um pouquinho do Livro dos Espíritos também, e tem esse livro da Hermance, né? Pelo Espírito da Hermance do Fax, é, que foi escrito pelo Vanderlei de Oliveira, né? A Hermância é o espírito que ditou para o Vanderlei. E nós estamos estudando esse livro às quintas-feiras e ele é maravilhoso. Ele é muito bom e é um livro muito apropriado para os dias de hoje também. Eu estou empurrando um monte de livro para vocês lerem, né? Espero que vocês estejam pelo menos lendo algum deles, né? Isso é importante porque é, como eu falo, o espiritismo, a vida espiritual, ela é um trabalho constante, não é uma coisa que você faz de vez em quando. Então, a leitura nos ajuda muito nesses momentos. De qualquer forma, está aqui a bibliografia de hoje, no final ela aparece de novo. Vamos então começar, né? Livro dos Espíritos, pergunta 388. Os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas e que comumente se atribuem ao acaso, não serão efeito de uma certa relação de simpatia? Qual foi a resposta dos espíritos? Entre os seres pensantes, a ligação que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto dessa ciência, que mais tarde compreendereis melhor. Olha só, ele já está dando uma dica aqui, eu já vou começar a dar uns spoilers, mas ele já está dando uma dica aqui que tem muito mais do que nossos olhos conseguem enxergar e captar, né? Em todas as relações humanas e nas coisas da nossa vida. Olha lá a dica ali, gente. O magnetismo, né? A energia, novamente, é uma das coisas que disciplinam e que fazem as coisas acontecerem na nossa vida. Eu costumo sempre falar isso nas minhas palestras, né? Na vida
tudo é a energia que atrai as coisas, é a energia que faz as coisas andarem, ou não, né? Se a energia não tiver boa, né? Se o magnetismo não tiver bom, aí é uma fria, porque aí as coisas param de andar, né? Então, aqui o Livro dos Espíritos já dá essa dica, já deixa aqui, né, a pulguinha atrás da orelha. E como é que isso funciona, né? Nossa aura, né? Vamos imaginar aqui, né? É esse campo energético, né? Que fica ao redor do nosso corpo, físico e astral, tá? Ele não é só do corpo físico, ele é do corpo físico e do corpo astral. E olha só que legal, a aura, ao mesmo tempo em que é um resultado das manifestações dos corpos sutis, é também a couraça que blinda a interferência vinda de fora ou da mente. Olha só que coisa importante aqui para vocês pensarem. A nossa aura é uma defesa para nós, né? Ela consegue nos blindar de toda essa maluquice, de toda essa matéria mental pesada, né, que as pessoas exalam, que existe no mundo hoje, né, e inclusive da nossa própria mente. Às vezes, quando, né, a nossa aura estando boa, a gente tem algumas ideias não tão legais, a própria aura ajuda a tirar isso fora, a filtrar isso, né? Então, olha que coisa importantíssima, né? Essa função da aura, ela atuar como uma couraça que blinda, né, as interferências das energias vindas de fora ou da nossa própria mente, né? Ela funciona como um escudo com relação às energias externas e uma tela que permanece diante de cada chakra como um exaustor para as emanações da vida mental. Novamente, né, o reforço dessa função, né, de proteção, né? Olha a proteção aí. É, é como se você tivesse uma camada, como se você tivesse, não, como você tem uma camada de proteção invisível que, dependendo de como ela está, e a gente vai estudar isso aqui na palestra de hoje, dependendo de como ela vai te proteger mais ou menos das energias do mundo, né, externo, né? E você já sabe, né, eu sempre falo disso. Como é que você vai deixá-la legal? Você vai deixá-la legal quando o seu interior estiver legal. A gente vai discutir isso aqui também. Mas de qualquer forma já fica aqui, né, a dica, né? Ela é essa couraça que oferece essa blindagem, sendo um escudo em relação às energias externas. E olha só que interessante, né? O nosso poder de criação sempre em ação, né? Olha só que coisa para vocês prestarem atenção, gente. Isso é muito importante. Com raríssimas exceções, vivemos de uma forma na qual a mente produz uma matéria mental tóxica, extremamente danosa à saúde orgânica e emocional. Olha só, da forma como a gente vive, os nossos pensamentos, as nossas crenças, os nossos medos, as nossas angústias, as nossas preocupações, toda essa tralha ruim produz uma matéria mental tóxica. Porque assim, os bons pensamentos e as coisas legais, elas produzem coisas boas, concorda? Então, com isso a gente não precisa se preocupar. Agora, veja só, com raríssimas exceções, né? A maioria de nós estamos, se não o tempo todo, uma boa parte do tempo produzindo com a nossa mente uma matéria mental tóxica. E ela é extremamente danosa à saúde. Olha só que coisa importante, gente, para prestar muita atenção. E já dei a dica, né? Preocupação, medo, desespero, raiva, ódios, enfim, todas aquelas coisas ruins. Na verdade, não é que elas são ruins, mas todos esses sentimentos não utilizados da maneira correta, porque a raiva pode ter uma aplicação positiva, sim, né? É só você usar a raiva como uma energia de domínio para te dar uma força para você agir no momento em que você precisa, né, de uma força extra e não querer destruir o próximo com ela, né? Você já inverteu isso, mas normalmente a gente quer usar para destruir. Então ele acaba sendo essa parte dessa matéria mental tóxica, né? E isso não é criado por ninguém mais que nós mesmos, né? E essa matéria, além de produzida pela nossa mente, olha só, é acrescida das que são produzidas pelas outras pessoas e demais ambientes. Então, né, você sabe disso, lei da afinidade, as matérias tóxicas similares se juntam e aumentam.
né? Então, às vezes, você pode estar num estado de nervos, você pode estar com, né, um receio ou com medo, uma preocupação, você acaba atraindo para o seu redor as energias, as matérias mentais das outras pessoas que estão nessa mesma frequência. E acaba isso se somando, piorando ainda mais algo que já não é tão bom. Né? Então, vamos tomar muito cuidado. Por isso que eu digo que a gente precisa disciplinar nossa mente. Nós temos que estar atentos aos nossos pensamentos e no controle dos nossos pensamentos para que a gente não esteja produzindo essa matéria mental tóxica, né? Porque além dela fazer mal para nós, ela se soma com a do vizinho e aumenta ainda mais o problema dos dois. Tudo bem até aqui? Muito bem, vamos nessa. Essa matéria mental, olha, isso aqui talvez você soubesse, talvez não, mas é importantíssimo você prestar muita atenção agora. Essa matéria mental acaba criando colônias de micro-organismos que têm vida própria. E no livro ela até fala assim, conhecido como segunda mente. Eu já vou explicar por quê. E isso afeta a nossa aura, que é a blindagem natural justamente contra matérias mentais e energias. Então, quando você está produzindo essa matéria mental tóxica e você está criando esses micro-organismos, eles acabam afetando a sua aura e prejudicando essa força que ela tem para te proteger. Esses micro-organismos, eles são astrais, né? Gente, é exatamente igual, tá? As bactérias e os vírus que existem no nosso plano material. Não por acaso é do astral que eles vêm. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Né? Esses micro-organismos que existem hoje no nosso plano material, eles primeiro surgem no astral e depois eles vêm para o plano material. Então, olha só da onde, olha a origem, né, dos vírus, das bactérias, das doenças. É dessa matéria mental. Nossa criação, gente. Olha só que coisa incrível. Quando a gente está virado para o lado errado, olha só o que a gente consegue fazer. E esses micro-organismos que têm vida própria, né? Que ele fala ali como a segunda mente, é algo que de vez em quando eu falo, também eu chamo, eu classifico como as amebas. Que são essas amebas? São essas formas pensamento que ficam grudadas na nossa aura e é como se fosse uma outra mente ali. E se você, por exemplo, colocou um padrão ali assim, ah, eu sou uma pessoa fraca, ruim, eu não consigo nada na vida. Se você pôs isso, insistiu, deu muita força para isso, criou essas colônias, né, de micro-organismos com esta vibração, ele fica grudado na tua aura e ela fica repetindo isso para você. Então, quando você vai às vezes tentar fazer alguma coisa nova, ou vai tentar se arriscar em alguma coisa, ou mesmo as coisas do dia a dia, que você precisa ali de, né, às vezes sair do teu conforto, ou enfim, dar um passo a mais, vem esse negócio e começa, não, mas você é fraco, você não consegue. Né? Que ele fica repetindo, gente. Por isso que ele fala que é como se fosse uma segunda mente. São aqueles pensamentos que quando a gente, né, dá uma silenciada, invade e começa um monte de pensamento de um lado para o outro que você não sabe de onde vem aquilo e fica bagunçando, tumultuando tua vida mental. Olha só que coisa impressionante. Criação nossa. E é, como ele está falando ali, ó, micro-organismos que têm vida própria. Esse troço é vivo, ele fica ali atuando e perturbando o nosso sossego, né? Então, até onde vai o nosso poder de criação? Isso é o que? Proveniente de desequilíbrio mental e emocional, do nosso desequilíbrio mental e emocional. Né? A gente, por não assumir nossa herança divina, por não assumir a nossa força positiva que foi dada por Deus, que obviamente estamos aqui desenvolvendo nossos talentos, desenvolvendo nossas habilidades, mas quando a gente vai para o lado negativo das coisas, quando a gente está desequilibrado, a gente acaba criando também essas coisas ruins. Então, olha que coisa importantíssima para a gente ficar de olho. Então, olha só, é como se fica mais ou menos nessa representação, né? Você vai criando esses micro-organismos, essas amebas, e elas vão ficando grudadas na sua aura. Alguns médiums têm a capacidade de enxergar isso, então às vezes eles veem regiões escuras ou regiões diferentes nas auras das pessoas,
nada mais são que esses micro-organismos. E você não é uma colônia só, você pode ter várias, você pode criar várias coisas, você pode ter várias formas de pensamento grudadas ali na tua aura, perturbando o seu equilíbrio, porque lembra lá no começo, né? Matéria mental tóxica. Então esse negócio fica intoxicando toda a sua aura, que por consequência intoxica seu corpo espiritual e seu corpo físico. Sem falar que ele fica perturbando as suas ideias. Então, é mais ou menos assim que acontece esse fenômeno, tá bom? Vamos continuando aqui. Como eu falei lá no comecinho, né? Tudo é energia na vida, né? Então, os campos energéticos, eles são forças ignoradas pela maioria dos encarnados e são determinantes nos relacionamentos. Nos relacionamentos com tudo, gente, não só com seres humanos. Com seres humanos, sim, que é o óbvio, né? Aquela coisa de você gostar ou não gostar de uma pessoa, aquela coisa de, fui com a cara, não fui com a cara, aquela, sabe, é a energia da pessoa que vai fazer com que você goste, você se encante por ela. Não a cor do olho, a cor do cabelo, a cara. E isso é secundário, porque né, é meio que óbvio isso que eu vou falar, mas existem pessoas, por exemplo, que você considera lindíssimas, mas que você não suporta, entendeu? Então, vai muito além da aparência física. Os relacionamentos, eles são determinados pela energia, pelos campos energéticos, por essa vibração da nossa aura. E não só relacionamento com pessoas. O nosso relacionamento com outras coisas na nossa vida, por exemplo, a sua vida profissional, ela vai conforme a sua energia, conforme o seu campo vibratório, a sua saúde, né? A sua relação com seus amigos, com seus familiares, com todas as áreas da sua vida estão atreladas a essa energia. E olha só, ultrapassam o poder da palavra, do olhar, dos gestos que eu acabei de falar, né? E de todas as manifestações corporais que compõem os quadros aí de permutas humanas, né? Porque antecedem esses contatos, estão presentes durante eles e permanecem depois. Isso aqui é importantíssimo. Permanecem depois. Quando a gente está se relacionando com as situações ou com as pessoas, a gente muitas vezes acaba ficando ligado naquilo. E às vezes ou quase sempre, essa ligação que permanece nem sempre é positiva e acaba nos atrapalhando e atrapalhando as outras pessoas. Lembra uma vez que eu fiz um exercício de você se desligar da energia dos outros? Porque só o fato de você pensar em alguém, e pior ainda, né, se você pensar em alguém de uma forma negativa, você já fez uma conexão energética. Não importa que a pessoa não está aqui do seu lado. Ela pode estar na China, pode estar lá. Na China hoje não é uma boa ideia, né? Mas ela pode estar lá no Japão. Você faz uma conexão energética e isso permanece, essa ligação fica. E se é negativa, ela fica fluindo ali com energia negativa, energia tóxica entre vocês dois. Se a aura da outra pessoa, por exemplo, estiver fragilizada, ela pode começar a ser afetada até por isso, até podendo adoecer. Quer um exemplo? O corpo mental inferior de uma mãe preocupação você sabe o que é, né? É medo de coisa ruim, medo de desastre. Não é uma coisa legal, né? Não é uma coisa que assim, pô, eu tô interessado que dê tudo certo. Não, tô com medo que vai acontecer alguma coisa ruim. Isso é preocupação. Então, o corpo mental inferior de uma mãe preocupada com seu filho na viagem de férias ou daquele marido atormentado por uma fantasia de traição da esposa é projetado com facilidade. Essa energia, essa matéria mental, ela é projetada para o objeto em questão, né? No caso aqui a esposa ou o filho, né? Com extrema facilidade. Por quê? Porque tudo é energia, né? E isso vai se deslocando em direção ao alvo, né? Daquilo que a gente está pensando, daquela pessoa, na verdade, interferindo negativamente nos relacionamentos, pesando a convivência com campos energéticos com vida própria.
que se transformam com o tempo, novamente aqui, ó, nas pavorosas colônias bacterianas astralinas, os micro-organismos astrais que a gente acabou de falar. Então, essa coisa da preocupação gera essas bactérias, esses micro-organismos astrais, e além de ficar atormentando e envenenando a mãe, pode começar a também envenenar e perturbar o filho. Ou, no caso do marido, também a esposa. Aí a relação começa a azedar e ninguém sabe por quê, o que está acontecendo. É uma batalha que está acontecendo no campo energético, no campo mental. E, de novo, essas bactérias, esses micro-organismos aparecem e vão ganhando vida e vão ficando maiores e vão gerando cada vez mais problemas. Olha só que poder incrível que a gente tem e, quando não disciplinado, olha só os problemas que ele causa. Então presta muita atenção no que eu vou falar agora. Dois colegas trocando farpas mentais persistentes no trabalho, né? Então estão ali o tempo todo ali guerreando mentalmente. E farpas, né? Obviamente não é uma coisa boa, formam e alimentam agentes astrais microbianos. Então aquela troca ali de, né, que você fica aquela raivinha, aquela coisa, quando a pessoa, você está formando e alimentando agentes astrais microbianos. Esses pequenos monstros etéricos, olha só agora aqui o pulo do gato, se deslocam para a matéria pelo sistema endócrino e podem produzir rapidamente alterações orgânicas imprevisíveis e incalculáveis conforme a imunidade e o grau de saúde de cada pessoa. Gente, aqui é uma das partes mais importantes que eu quero que vocês prestem atenção. Com a nossa mente, com as nossas emanações, a gente consegue formar e alimentar esses agentes astrais microbianos. Esses agentes microbianos, eles têm a capacidade, conforme você vai dando força e alimentando, eles têm essa capacidade de se deslocarem para a matéria física. Então, eles estão na região astral perturbando, eles passam para o corpo físico. E essas alterações orgânicas nada mais é do que doença. Então, se você não sabia, você está sabendo agora, todas essas bactérias, todos esses vírus, todas essas doenças que existem são criações nossas, das nossas mentes, que tanta força que foi dado já se materializaram. E olha ali, está explicando, pelo sistema endócrino, elas acabam passando aqui para a parte material. Olha só que coisa incrível, gente. Todas essas coisas são criações nossas. E a imunidade e o grau de saúde, né, não só físico, mas astral, da aura, né, é o que vão te defender ou não. Porque às vezes, né, alguém criou essas formas e elas estão ali, estão no astral, estão voando ali, como vírus, eles vão passando para lá, para cá. Se a tua aura está com uma imunidade baixa, eles entram. Se a tua aura está com uma imunidade alta, eles não entram. E isso vale não só para esses vírus, né? Mas novamente fazendo aqui o paralelo das situações na nossa vida. Se a tua aura está com uma frequência azeda, aquele emprego que você quer melhorar, aquela situação favorável que você busca, aquela estabilidade financeira. Aqui já falamos, né? Estabilidade e prosperidade nos relacionamentos, sejam com família, sejam com bem tudo isso vai pro beleléu, porque a tua energia, a tua aura não tá de acordo. Tudo bem? Vamos adiante. Vamos falar um pouquinho aqui dos tipos de aura, tá? Tem bilhões, né? Mas vamos falar de alguns que a gente teve o privilégio de conseguir estudar aqui no livro. Olha só que interessante, a aura dos magoados. Sabe aquelas pessoas magoadas ou que se magoam muito fácil, ou que estão sempre magoados ali, aquela coisa tal. Como é que será que é a aura dessas pessoas? Infelizmente eu não tenho foto, mas eu tenho descrição, né? Olha só, a aura dos magoados é composta de pequenos espinhos que irradiam um campo de energias marrom avermelhado com acentuada intensidade de calor. Então, os médiums que têm capacidade, e médium, tá? Só para deixar claro aqui, todos nós somos.
É uma questão só de desenvolver, tudo bem? Então, só os médios conseguem ver. Não, quando eu falo médiums, eu estou pensando em todo mundo. Tem gente que não é médium, não trabalha em centro e vê, tudo bem? Só para não achar que é um privilégio. Não. Mediunidade é uma característica normal do ser humano, porque ela vem do espírito. E como todos somos espíritos, todos temos mediunidade. Todos somos médiums, ok? Mas quem tem a capacidade de ver consegue perceber isso. E da onde veio essa informação? Veio lá de uma colônia espiritual, né, na verdade de um hospital que tem no astral, o Hospital Esperança, e eles fizeram uma pesquisa de mais de 20 anos observando para poder publicar isso daqui. Então não é um negócio ali leviano, ok? É uma pesquisa bem séria e que eles estão descrevendo para nós. A aura dos magoados tem essas características. No relacionamento diário, essa aura emite o que ele chama aqui de um fulcro rotatório no sentido anti-horário, criando couraça no tom marrom. Ela emite uma energia que gira no sentido contrário aos nossos chakras, que giram no sentido horário, ou seja, ele prejudica o funcionamento, né, dos nossos centros de força no nosso corpo, criando uma coraça no tom marrom. Esse movimento, né, desse tipo de aura indica recolhimento, abstração, autovitimismo e autoflagelação com as ofensas recebidas. Olha só que interessante, gente. Essa é a aura da frequência dos magoados. E é óbvio, né? Já conversamos sobre isso, né? Isso causa efeito no corpo físico: irritação, desvitalização, sufocamento respiratório e aumento da tristeza. Olha só que coisa impressionante. E o pessoal estuda lá e tenta, né, fazer o que for necessário para curar, né, essa aura da pessoa que fica, né, com essa mágoa, carregando mágoa do passado, aquelas coisas, ou que se magoa muito fácil e falou alguma coisa dela, ela já se milindra tal. Olha aqui o que acontece com a aura. Forte, né? Mas também tem a aura dos carentes, e essa daqui tá com, né, um vasto suprimento no mundo hoje, né? O pessoal carentão. Quais são as características da aura dos carentes? Ela tem, olha só que interessante, gente. Ela apresenta pequenos buracos, a aura é furada. Olha que louco. Pequenos buracos ao longo de toda a estrutura que facilitam a entrada da toxicidade do ambiente externo e de outras pessoas. Ou seja, essa aura dos carentes praticamente está perdendo toda a sua função de proteção e blindagem e está deixando entrar todas as toxinas que vêm de fora, dos ambientes e das outras pessoas. Olha que perigo. Notou-se que os orifícios têm uma força de sucção que puxava para dentro tudo o que encontrava. Então, assim, além de deixar entrar, se ela puxa, não é só tá passando ali, entrou. Não, ela puxa, né? Você achou que não piorava, piorou. Né? Então ela acaba puxando as coisas ruins para dentro, gente. Olha que horror. Por quê? Porque a carência é um atentado contra si mesmo, né? É você não dando valor a você. Não tem pecado. Se existe pecado, esse é um dos maiores, entendeu? Se existisse, porque, né, do jeito que a igreja fala, não tem, mas é uma falta gravíssima contra você mesmo. Então, olha o que acontece com a sua aura. Ela vai perdendo a capacidade de proteção, ela vai puxando as tranqueiras para dentro e olha só os efeitos no corpo físico. Ataca intestino e estômago, pois tudo que é sugado acaba sendo descarregado ali. Olha que interessante, gente. Vamos ver mais uma. A aura dos solitários. Ah, essa também hoje em dia tá na moda. Ah, só um detalhe para você ficar mais perturbado, tá? Não necessariamente você é um tipo só, você pode ter vários. Pode ser carente, solitário, pode ter todas em um. Então não se preocupe. Ela pode ser um mix, né? O que é pior ainda, né? Porque é uma perturbação maior ainda. Mas vamos ver aqui a aura dos solitários. Parece uma pele de jacaré, com placas duras e serrilhadas que incham quando os níveis de solidão causam muita dor. Também tem força de sucção, e essa aqui é triste, onde os materiais tóxicos absorvidos são enviados diretamente à região do cérebro. Quais são os efeitos no corpo físico? Interferência drástica nos neurônios e no sistema nervoso. Então, essa coisa da solidão, que nós, né, que já estudamos aqui, sabemos que não é falta de alguém, é falta de si,
ok? Solidão é falta de você mesmo, né? Se você tem isso aqui e vai vir insistindo e vai persistindo, com certeza você vai ter problemas na mente mais para frente, no cérebro. Olha lá, ele afeta neurônio, afeta sistema nervoso. Imagina o que acontece uma vida inteira de uma aura solitária ali, envenenando, 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 o que que acontece no final? Eu não tenho muita dúvida de que quadros de demência, de Alzheimer, muitas vezes possam ser causados por esse tipo de coisa. É, sério, hein? Vamos prestar atenção nisso aqui. E os medrosos? Olha a aura dos medrosos. Quarto tipo aqui que a gente pôde, né, ter o prazer, o privilégio de pegar do livro. A aura dos medrosos parece uma pele recoberta de acnes inflamadas, perdão, que inflam e desinflam seguindo o ritmo do movimento respiratório. Emana energia quente, cor alaranjada intensa e não absorve matéria tóxica do ambiente, de outros ansiosos. Ao contrário, ela tritura, como se fosse portadora de um filtro. Aí você fala, pô, que legal, então a aura medrosa é boa. Não, não, não. Enquanto isso ocorre nos ansiosos, uma dose muito elevada de energia vital é utilizada na tarefa de trituração, causando sobrecarga no sistema de forças e diversas dores físicas. Então não é nada bom. Ela tem um efeito oposto, mas essa trituração ela está queimando ali toda a sua energia vital para fazer. Efeitos no corpo físico: dores, quadros de fibromialgia e formação de bolsões energéticos, que vai ser representado aqui como futuras doenças, tumores e assim por diante. Forte, né? Temos que prestar muita atenção nisso, gente. E agora, né, estudamos alguns tipos de aura aqui, vamos falar um pouco da proteção que vem da aura equilibrada, né? Primeiramente, eu queria pontuar. Eu dividi em três aqui, tá? Podem ter mais escalas. Eu tentei simplificar e colocar três para facilitar aqui a nossa explicação. Então, uma aura, né, que é para ela te proteger, eu tentei quebrar em três tipos aqui. Primeiro, tem a aura doente, que ela se auto-envenena e ela deixa passar tudo, tudo que é ruim. Né? Então, assim, lascou, né? Essa aura doente, ela só vai te trazer mais problemas, vai trazer mais toxina, vai trazer mais situações adversas, vai azedar teus relacionamentos. Não é isso que a gente quer que a nossa aura, né, esteja. Aí tem um segundo tipo, né, aqui, que eu chamei da aura normal, né? Que é uma pessoa, né, que se mantém relativamente bem, a aura, por ela estar relativamente bem, ela consegue filtrar bastante. Filtrar o quê? As energias ruins, as experiências ruins, as situações ruins, né? Consegue manter relativamente bem os relacionamentos, mas não tudo. A pessoa acaba ainda assim enfrentando bastante altos e baixos. Na aura doente, não, é só baixo, aí é fundo do poço. Aqui não, aqui é mais ou menos a média das pessoas no, né, no geral. Que tem altos e baixos, tal, a vida vai bem, algumas coisas vão melhor, outras não, mas né, tá indo ali, beleza. E tem o terceiro tipo, que eu chamei aqui eu de aura blindada, mas a gente podia dar o nome que a gente quisesse, né? Mas chamei de aura blindada, que é uma aura que vai te proporcionar mais saúde, mais prosperidade, um bom fluxo na vida e ela tem uma coisa muito legal. Ela tem uma capacidade de impedir que os problemas cheguem até você. Olha só que legal. Você está tão bem, está com a tua aura tão sadia, tão numa vibração positiva, que o problema vem vindo ali, vai virar a esquina, ele blum, vai em frente. Ele não vira porque a tua aura já tá, ela impede que as coisas cheguem a dar errado antes, entendeu? A outra não, a outra coisa vem até dar errado, beleza, você vai até consegue superar legal. Essa daqui não. Esse é um tipo de aura, quando ela tá nesse estágio, ela atua antes do problema acontecer, o problema nem chega. E é esse o estágio que a gente deveria buscar, né, para que a gente pudesse desenvolver cada vez melhor a nossa vida. Vamos juntar tudo agora e falar um pouco do momento atual da transição planetária para a gente conseguir, né, cada vez mais trazendo isso para a nossa realidade. Egrégora do planeta. O que é uma egrégora?
Egrégora é uma força espiritual criada a partir da soma de energias coletivas, mentais, emocionais, fruto da congregação de duas ou mais pessoas. Ou seja, é a aura coletiva de um grupo, ou, no caso, um país, uma cidade, um planeta inteiro. Né? É a soma de todas as auras que dá uma resultante aí, uma aura coletiva. E aí eu faço a pergunta: como é que será que está a egrégora da Terra, hein? Nem estou falando imediatamente agora desse problema do coronavírus, mas como é que já estava essa egrégora da Terra? Será que estava legal? Ou será que ela está meio tumultuada, hein? Por que será? Vamos ver aqui. Eu tenho falado muito disso e vou insistir muito esse ano com vocês, e talvez os próximos também, que nós estamos num momento de transição planetária. Né? Esse momento é a virada de chave. Mas o que está acontecendo de fato aqui? Vamos dar, né, nomes aos bois. Não sei se vocês se lembram dos tipos de mundo que existiam, né? O Evangelho ele define a existência de 5 tipos de mundos: mundos primitivos, que são destinados às primeiras encarnações da alma humana. Esse nós já passamos. Mundos de provas, a Terra já foi um dia primitiva, hoje ela é um mundo de expiação e provas, onde domina o mal. Então, até respondendo a questão anterior, a egrégora terrestre, né, a aura coletiva terrestre, está mais voltada para o mal, certo? Porque, né, é o nosso estágio atual. Então, mundos de expiação e provas, onde domina mais o mal. Aí tem o nosso próximo nível, mundo de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que espiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Então, quer dizer, a luta termina e você ganha um novo fôlego para trabalhar você, já sem toda aquela carga de maldade que tem no mundo hoje. Puxa, já é uma mudança fantástica. Depois tem os mundos ditosos ou felizes, onde o bem sobrepuja o mal, né? E, finalmente, os mundos celestes ou divinos, onde são habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Então, esses são os tipos de mundos que existem. Hoje, nós somos esse aqui. Mas nós estamos em plena transição para nos tornarmos um mundo de regeneração. E como eu já tinha, né, falado numa palestra anterior, eu acredito que essa chave deva virar de vez rapidinho, gente. Daqui mais uns 80, 100 anos, pelo que a gente tem lido, pelo que a gente tem visto, né? Essa chave vai estar virada e a gente finalmente vai se tornar um mundo de regeneração. E isso, o que que acontece? Faz parte, tudo isso faz parte dos planos de evolução do nosso orbe, né? E quem que traçou esse plano? Jesus, né? Nosso Cristo planetário. Ele foi o cara que traçou todos esses planos de crescimento e evolução desse planeta e que culminou agora nesse momento de virada de chave, né? Quando ele recebeu esse planeta, ele traçou esse plano ao longo de bilhões de anos. E ele se preocupou em garantir o progresso de todos os humanos que aqui encarnaram e ainda estão encarnados. Nesse momento de transição, nós ainda vamos ter muita turbulência, porque ainda tem muitos espíritos aqui tendo, vamos colocar assim, sua última oportunidade para evoluírem mais um pouquinho e talvez conseguirem o direito de permanecerem aqui no mundo de regeneração. Os que não conseguirem vão ser levados para outro planeta, né, que ainda vai estar num estágio primitivo ou de provas e expiações e que vão ter que viver por lá, porque não vão mais se afinizar com a energia da Terra. Mas nesse período final, a gente vai ter muita turbulência ainda. Essa egrégora terrestre ainda vai estar muito agitada, né? Após a passagem para o mundo de regeneração, gente, tudo vai mudar. O mal não vai mais prevalecer na Terra. Vai ser uma nova era de prosperidade, uma nova era de reconstrução, e os espíritos que estiverem aqui vão estar muito mais voltados a fazer o bem. E, finalmente, uma passagem do Evangelho que fala exatamente desse momento, né? Atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Nós estamos exatamente no momento dos prantos e dos ranger dos dentes. E os chamados estão sendo todos, mas os escolhidos vão ser poucos. E sempre como eu digo para vocês, o ser escolhido não é
alguém que vai escolher, é você que vai se escolher pelo seu crescimento interior, pela sua aura ter a frequência do escolhido e poder entrar nesse mundo de regeneração que está se descortinando à nossa frente. O mundo de regeneração, gente, é uma conquista e não algo que vai cair na cabeça de ninguém. A gente precisa cultivar todos os dias a regeneração dentro de nós. E por tabela, isso vai fortalecendo e aumentando a vibração da nossa aura, aumentando a nossa proteção, aumentando a nossa saúde e tudo que eu já falei aqui anteriormente. Olha só que coisa interessante, o mundo está sendo assolado por um vírus, né? E eu estou dizendo aqui que esse eu estou chamando ele aqui do vírus da tristeza. Por quê? Normalmente, né, doenças que afetam as vias respiratórias estão relacionadas com a tristeza. E esse vírus ele tem um quê ali de pegar muito forte na parte respiratória. Por isso que eu digo que ele é um vírus da tristeza. A tristeza é um dos maiores venenos que a gente pode cultivar no nosso mundo interior. É alguma coisa assim bizarra, ela machuca demais a gente, tanto do ponto de vista emocional, quanto do ponto de vista espiritual, quanto do ponto de vista físico. Não é proibido ficar triste, mas ser consumido pela tristeza tem efeitos terríveis na nossa organização física e espiritual. E o que mais eu vejo hoje no mundo são essas pessoas tristes e cabisbaixas e sofredoras e coitadinhas e sendo consumidos pela tristeza. E por que você acha então que está com esse vírus logo agora? Que, vamos juntando tudo, é criação mental dos homens ignorantes, ó, deve estar no próximo slide aqui, ó. O coronavírus, assim como todas as outras doenças, foi criado pelas mentes dos homens ainda ignorantes. E a gente viu lá para cima, né, nas slides de cima, ele é criado no astral e ele passa para o material. Então agora ele está aqui, né? No astral ele já causava uma série de problemas. Agora que ele está no material, lascou, né? Tá dando o que falar. Por que ele se alastrou tão rápido? Justamente pelo que eu falei, por conta da tristeza que assola o mundo. Então esparramou assim de uma maneira bizonha. Vocês podem ver que tá uma coisa de louco, assim. Nunca tinha visto uma coisa, uma pandemia, né, desse jeito. E qual que é a forma da proteção? A nossa aura. Nossa aura é a nossa proteção mais eficaz, pois o vírus enxerga o astral e invade as auras fragilizadas. Lembra as auras que a gente acabou de ver ali? As que tem buraco, as que estão tudo zoadas, hein? Então, para tão cheio para todos esses tipos de vírus, eles conseguem sentir, enxergar e eles vêm para cima com tudo. Ainda mais agora que eles também têm a porção material deles. Aí pega no aura, pega no físico e tá feita a confusão. E a nossa maior proteção é justamente a gente fortalecer a nossa aura. É óbvio que agora ele já está no plano físico, certo? Né? Então, além de manter a nossa aura equilibrada, a gente precisa seguir as orientações da matéria, as orientações médicas, né? Então, agora não tem jeito, ele já está aqui, né, no físico. Então, precisa, além de cuidar da aura, vai ter que cuidar do físico também. Vai ter que tomar as providências para o plano material também. Lavar as mãos, evitar aglomeração, tudo essa coisa que está rolando, que vocês estão acompanhando. Uma aura blindada tem menores condições de passar por esse momento. É aquela situação que eu falei, né? Ela pode estar tão bem a aura que o vírus passa longe de você. Olha só que coisa maravilhosa. Você pode estar todo mundo ali ficando doente, blá, 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 e você está bem. Ah, mas o sistema imunológico dele é mais forte. Por que, que o sistema imunológico é mais forte? Isso vem do astral, gente, não é só do físico. Na verdade, o físico é um reflexo do astral. Então, um sistema imunológico saudável ao extremo é reflexo de uma saúde astral muito grande. E mesmo que você eventualmente seja contaminado, você tendo essa aura blindada, ele vai ter pouco efeito em você, ele não vai fazer tanto mal. Olha só que coisa impressionante. Mais uma razão para a gente poder cultivar cada vez mais as nossas energias boas, né? E eu trago uma reflexão aqui, ó.
Nesses momentos finais da transição planetária, né, além do fator que muitos espíritos precisam desencarnar, pois não tem mais lugar na Terra, então assim, não acha que tá morrendo um monte de gente, meu Deus. Gente, tudo faz parte do plano. Muitos desses espíritos que estão desencarnando, eles já estão indo embora da Terra, né? Então, isso faz parte da fase final de transição. Não tem como negar. Ainda mais um troço que estoura de repente agora e a gente tão perto, né, de virar um mundo de regeneração. Mas além disso, tem o fato de que colocar situações em que o mundo entenda que precisa colaborar entre si e que não existem fronteiras. Isso também, olha só, ele está forçando, obrigando as nações a trabalharem juntas, a colaborarem entre si, a derrubar as fronteiras, a entender que nós somos um mundo só. Então, ele tem também esse fator positivo. É tudo parte do plano do alto, gente. Não se enganem. Não cedam ao desespero, à tristeza, à preocupação, a que vai acabar tudo, meu Deus. Não, não se entreguem a isso. Lembra, vamos juntando toda a palestra agora. Lembra, né, da vibração, que você atrai a mesma coisa, e se a tua aura estiver negativa, vai atrair as outras negativas e matéria tóxica. Sai fora disso, não entra nessa faixa, porque isso tudo faz parte da transição e faz parte de ensinar o ser humano que ele tem que colaborar, ele tem que se ajudar, ele não existe fronteira. Nós somos todos irmãos. Somos um único povo e devemos começar a nos portar como tal. Além disso, tem a reflexão da seriedade da situação, mas o convite a não exagerarmos e desesperarmos. Então, assim, vamos tratar com seriedade, vamos tomar os cuidados que tem que ser tomados, vamos fortalecer nosso interior e nossa aura, mas sem exagero e sem desespero, porque esses são os piores conselheiros que existem. Lembre-se, não cai uma folha de uma árvore sem que isso seja da vontade de Deus. O que isso significa, né? Uma frase bonita. Isso significa que o plano maior tem total zelo e cuidado para conosco. E todas as coisas fazem parte de um planejamento minucioso feito e executado por Jesus e seus mensageiros, sempre respeitando o nosso livre-arbítrio. Então, assim, cuidado. Isso faz parte de um planejamento, eles têm um maior cuidado com a gente, mas não quer dizer que as coisas estão escritas em pedra. Por quê? Justamente o nosso livre-arbítrio. Né? Então eles estão sempre cuidando de nós, mas se a gente continuar optando pelo caminho do sofrimento, eles não podem fazer nada até que a gente opte pelo caminho do amor. E fica um convite aqui, né? Vamos sintonizar na alegria da nossa alma para passarmos por mais essa etapa da transição planetária. A nossa alma ela é alegre. Se você não sente mais isso, é porque você sufocou isso dentro de você. A alma naturalmente é alegre. E essa alegria, quando você conecta com isso, ela tem uma aura maravilhosa, que é a aura da alegria, que abre todos os caminhos, que abre a saúde, que abre tudo de melhor na sua vida. Vamos cultivar. Como é que a gente faz isso? Cultivando o nosso equilíbrio e nossa disciplina interior, a posse de si. Vamos acabar com esses micro-organismos astrais que ficam grudados nas nossas auras e vamos trazer uma nova disciplina para a nossa mente, onde a gente consegue unir o sentir com a razão e a gente consegue ser um ser na posse total do nosso eu. Assim que a gente vai conseguir equilibrar e disciplinar nosso interior. Vamos fortalecer a nossa aura, assim estaremos sempre seguros e protegidos, fazendo exatamente isso que eu falei. Considerações finais, gente. É hora do mundo se unir e trabalhar junto, né? Esse vírus não veio por acaso. É hora de enfrentar a solidão e parar de se esconder atrás dos outros. Não está todo mundo trancado em casa de bobeira.
É para as pessoas aprenderem que a solidão não é falta dos outros, é falta de você mesmo. Então para de querer se esconder de, eu preciso ver gente, eu preciso não sei o quê. Gente, olha, isso tudo é importante, faz parte da nossa vida, existe a lei da sociedade, a gente não vive sozinho. Mas isso não é desculpa para você se esconder de você mesmo. Então é a hora de você enfrentar sua solidão. É hora de voltar para dentro, de olhar para si e aceitar a sua herança divina. Porque ela tá aí dentro. A gente que sufocou, não sei por que raios, entendeu? E aí a gente sofre, a gente paga caro por isso. É hora de buscar a segurança interior e não ceder ao medo. Essa segurança interior, ela vai te trazer uma aura blindada, protegida, porque você está seguro em você. Então você vai automaticamente exalar segurança, né, pela tua aura. E por último aqui, a bibliografia, da onde eu peguei a maior parte desses conceitos, foi do livro Amorosidade, com as pitadinhas ali do Evangelho e do Livro dos Espíritos. A palestra ficou mais longa do que eu esperava, né? Ficou 20 minutos maior, mas como é virtual, vocês podem ouvir com calma, pode ouvir em casa, na hora que você estiver de boa, né? Eu espero que ela tenha te ajudado um pouco, espero que ela tenha te alertado. Eu acho que você não deve ceder a esse desespero, essa loucura que está dominando todo mundo, volta para dentro, cuida de você, sabe? Faz teu exercício de disciplinar a tua mente, tenta matar, não fica alimentando esses micro-organismos astrais, sabe? Não fica com picuinha com as pessoas, deixa cada um viver do jeito que quiser e viva você do jeito que você acredita que tem que viver, né? Procure melhorar-se um pouco todo dia. Procure se sintonizar nessa frequência da regeneração, para que todos nós possamos estar aqui nas nossas próximas vidas, neste planeta, ajudando na reconstrução de tudo. Tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado. Era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje e que todos fiquem aí na paz de Deus.